servimos a um Deus que não falha, que servimos a um Deus que é todo poderoso e que Ele exige daqueles que creem santificação, que Ele exige daquele que crê, para que a promessa se cumpra, temor e santidade. Infelizmente muitos estão pregando isso. O intuito de muitos, sabe qual é? Só abrir 4 paredes e reunir muita gente ao seu redor, para eles monopolizar, para ele dizer, aqui pode isso, aqui pode calça, aqui pode bermuda, traga seu dízimo, que nem na Bíblia mais existe dízimo no Novo Testamento. Então perceba, o meu intuito não é enganar ninguém, o meu intuito é despertar os que querem. Eu falo com minha esposa direto, filha, a gente poderia, falo com toda humildade, irmãos, com pouco conhecimento que Deus tem me dado da Bíblia, porque quem conhece a Bíblia conhece tudo, irmão. Quem conhece a palavra de Deus tem tudo, porque a palavra de Deus, ela tem todas as respostas, embora eu não saiba todas, mas aí é de acordo com a busca que Deus vai nos revelando, é de acordo com o amor, o interesse que Deus vai nos guiando em caminhos perfeitos. É por isso que eu digo, ame a Bíblia, leia a Bíblia, busque a palavra. Eu falo com a minha esposa, filha, pelo pouco conhecimento de Deus, eu poderia me trancar dentro da minha toca e dizer, filha, vamos viver o evangelho que a gente aprendeu aqui, para mim, você e o nosso filho que você traz no ventre. Como Noé e a família dele, Noé não ia para Deus. Noé conseguiu ser justo num convívio social, em meio a uma geração morta no pecado, em meio a uma geração que não queria nada com Deus. Noé conseguiu ser justo em meio a uma geração apóstata, ou seja, distanciada de Deus. Mas ele entendeu que o compromisso dele era com Deus. Ele entendeu, irmã Nivalda, que para ele agradar a Deus, não precisava que o vizinho não atribulasse ele. Não precisava que o vizinho fosse crente. Ele disse, eu que tenho que ser. Então o compromisso de Deus é individual com cada um de nós. Porque eu estou fazendo a minha parte, mas Jesus vai julgar cada um de nós separadamente. Naquele grande dia eu não vou olhar para Jesus e dizer, Jesus, mas foi o pastor que me enganou. Jesus vai dizer, você não tinha uma Bíblia? Porque você não leu. Mas foi o irmão Paulo que me enganou. Nada, irmão Paulo vai pagar por ele e você paga por você. Porque se você for enganado é porque você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém ser enganado. É por isso que em minhas falas eu tenho dito aos irmãos, busquem o Espírito Santo. Ajoelha e confessa a Deus de verdade os seus pecados. E eu tenho certeza que Deus não vai nos deixar enganados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o agente que nos guia em toda a verdade. Eu falei com a minha esposa, nós poderíamos nos trancar, viver o Evangelho, sermos salvos, praticando o amor, perdoando, amando, sendo verdadeiro com as pessoas. Mas eu sei que eu posso ajudar algumas pessoas. Eu sei que através do ensino da palavra eu posso fazer aqui o que eu estava fazendo com a graça e a misericórdia de Deus, junto com a minha esposa, no bairro de Cajazeiras, e muitas vidas foram edificadas. Eu sei que nós podemos salvar almas, porque na minha boca e na tua boca existe poder, nas tuas mãos existe poder, existem dons espirituais. A Bíblia diz, e esses sinais, quais sinais? Sinais que vêm mediante a palavra. Sinais que está na vida de todos aqueles que creem de verdade no poder de Jesus Cristo. E esses sinais seguirão os que creem. A senhora sabia, irmã Nivalda, que a senhora, se crê de verdade, pode estender as mãos sobre o enfermo e naquele momento ele ser curado? Está falando, não sou eu. É o Evangelho que te dá esse poder. Aleluia, Deus. A senhora sabia, minha irmã, que a senhora pode abrir a boca em louvor e Deus curar pessoas? E Deus restaurar pessoas, e Deus restaurar casamentos? A senhora sabia, minha irmã, que Deus pode te levar a abrir a boca e Deus operar grandes coisas? Mas isso é poder para quem toma posse. Isso é uma dimensão espiritual que o mundo não te leva. Só quem nos leva é o Evangelho, porque é Ele que é o poder de Deus, é Ele que é a mente de Deus na terra, é Ele que nos revela quem Deus é. Quem conhece quem Deus é, conhece o verdadeiro poder. Louvado seja Deus. Imagina, dona Nivalda, se eu chego para a senhora e digo, dona Nivalda, tome aqui esse caderno e tome aqui essa caneta, sente aqui do meu lado, eu vou falar e a senhora vai escrever. E aí eu começo a contar a minha história de vida, começo a falar tudo que eu passei, e a senhora escreve e cria um livro. É o que aconteceu com a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirados por Deus.
E aí a senhora vai escrever, esquecer a sua vida pessoal e vai escrever tudo que eu estou te inspirando a escrever sobre mim. E vocês vão ter um livro dizendo: irmão Paulo veio do interior de Cachoeira, irmão Paulo tem 31 anos, casado com Maiara, veio de uma vida não tão muito boa, mas hoje vive no poder do Evangelho, sentindo a presença do Espírito Santo, errando algumas vezes, mas se arrependendo dos seus pecados. E a senhora vai escrever tudo sobre mim. A senhora vai ter, sabe o quê? A história da minha vida, a minha inspiração vai estar naquela escrita. É assim que é a Bíblia. A Bíblia foi escrita por Paulo, mas Paulo cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que nenhuma parte das Escrituras foi escrita com particularidade do homem, mas homens santos escreveram movidos pelo Espírito Santo. Creia na Bíblia, porque a Bíblia é a promessa de Deus sobre a tua vida. É através da Bíblia que eu entendo que as promessas do Senhor, que não falha, continua sobre a minha casa, continua sobre a minha família. A Bíblia nos leva a um horizonte muito poderoso. A Bíblia nos faz entender a ponto que o Senhor Jesus disse ao diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. O que me entristece é que essa geração só busca o aqui e o agora, mas Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não nos impede de buscar uma faculdade, Ele não nos impede de buscar um bom casamento, Ele não nos impede, mas Ele disse: busca o que para mim é prioridade, o resto deixa comigo, porque o resto que toma conta é Ele. Hoje eu vivo, irmãos, eu vivo nessas pisadas de fé, eu não tenho nada além da fé que me acompanha. Aleluia, Deus. Cheguei em Salvador com nível abaixo de zero, de posses, de nada, nasci nu e estou vestido, eu tenho tudo, eu me considero alguém que tem tudo. Porque quem já teve armas apontadas na testa, o inimigo pensando que ia frustrar o plano de Deus, mas eu sou uma prova de que o poder de Deus não é anulado na vida do homem. O poder de Deus não pode ser invalidado na vida da mulher. Sabe por quê? Porque mesmo o homem afastado, mas ele crê no Senhor Jesus. Mesmo eu distanciado, eu estava pecando, mas o meu coração não estava no pecado. Deus sabia que eu não amava o pecado. Eu dizia: Deus, eu sei que um dia o Senhor vai me resgatar. E eu estava na roda com os colegas, quando alguém chegava para falar de Jesus, eu falava dentro de mim mesmo, eu dizia: Jesus, em mim tem espaço para o Senhor, e o Senhor vai me tirar dessa vida de crack, o Senhor vai me libertar. E Jesus me libertou, louvado seja Deus. E Jesus me restaurou, e hoje eu tenho crédito na minha casa, eu tenho crédito entre os meus irmãos, eu tenho o apoio dos meus amigos do interior de onde eu vim. Sabe por quê? Tudo é a sinceridade com Deus. Deus conhece a tua sinceridade, Deus conhece o teu coração. Então somente persevere em buscar o Senhor, porque a Bíblia diz que passará céu e terra. Você roda aqui, ó, de cabo a cabo, de um lado a outro. Você não encontra o fim do céu, mas para Deus tem limite. Você não encontra um lugar que você diga: aqui não tem terra, aqui é abismo, mas para Deus tem limite. Mas a palavra de Deus, que estabeleceu todas as coisas, ela não muda sobre a tua vida, ela continua a mesma sobre a tua vida. Então somente deixa Jesus guiar a tua casa, deixa Jesus transformar a tua causa, mudar a tua vida em uma nova criatura. Perceba a palavra que nós lemos. Essa palavra, ela está inserida em um ensino, porque o ministério de Jesus, irmã, como é o nome da senhora que a senhora falou? Cristina. O ministério de Jesus era um ministério que dava prioridade ao ensino, porque Jesus sabia que se o ensino do Evangelho entrasse nos corações, eles nunca mais seriam oprimidos pelo engano do diabo, eles nunca mais iam se desvirtuar do alvo, porque o Evangelho é essa régua. E aí Jesus, a Bíblia diz em Mateus que ele começa a ir de lugar em lugar, curando os enfermos, libertando os oprimidos, pregando o Evangelho do reino, mostrando às pessoas que nele havia uma porta de escape, porque ele é a porta das ovelhas. Ele disse: todos que entram por mim encontram a vida, encontram a pastagem. E ele ia operando grandes milagres em nome de Deus.
porque o intuito dele era glorificar o Pai. E a Bíblia diz que aquelas pessoas viam o que Jesus fazia e começaram a afluir, começaram a reunir-se, a aglomerar-se ao redor de Jesus. E Jesus, aproveitando essa oportunidade, passou-lhes a ensinar. E a Bíblia diz que de Mateus capítulo 5 ao capítulo 8, Jesus no monte das bem-aventuranças, ele começa a ensinar, e ele diz: bem-aventurados são os que choram, coisas que ninguém quer passar. Ele diz: bem-aventurados são os perseguidos, coisas que ninguém quer passar. Bem-aventurados são os que são atribulados, coisas que ninguém quer passar. Mas o Evangelho, ele vem contrariando a ordem normal das coisas, porque enquanto ninguém quer ser atribulado por causa da justiça, enquanto ninguém quer ser perseguido por causa da verdade, Jesus disse: vós sois bem-aventurados. Sabe por quê? É uma prova de que meu Espírito está sobre você, é uma prova de que a minha presença está com você. Porque ninguém persegue o adúltero, ninguém persegue o mentiroso, ninguém persegue o devasso. Então Jesus sabia, depois que Jesus deu aqueles ensinos àqueles irmãos, era como se Jesus estivesse, minha irmã Cristina, dizendo assim, ó, esses bem-aventurados, é como se Jesus estivesse hoje aqui dizendo: bem-aventurados sois vós, perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós, que chora, porque será consolado. Aí os discípulos se maravilharam e se abriram todo. No final do discurso, é como se Jesus dissesse assim, ó, essas bem-aventuranças tem que existir em vocês, não é para ficar no ar. Porque existindo em vocês, é sinal de que vocês pertencem ao reino do céu. Porque Jesus dizia: bem-aventurados sois vós quando afligido, porque dos tais é o reino de Deus. E aí Jesus, depois que ele dá o seu discurso lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, ele diz, ó, todo aquele que ouve estas minhas palavras que eu acabei de dizer, perceba que Jesus não tira ninguém, ele disse todos que ouvem. Perceba a responsabilidade que está sobre os que ouvem. Ele não fala todos que não ouvem, porque quem não ouve ainda está inocentável, quem não ouve ainda está desculpável. Mas ele diz todos os que ouvem, seja pastor, seja ele rei, seja ele que se nomenclature semideus, o poderoso das nações humanamente falando. Jesus disse: ele está dentro desse pacote de todos que ouvem a minha palavra. Sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse em 2 Timóteo 2,24, usando Paulo: o firme fundamento de Deus permanece tendo um selo, uma marca. Deus conhece os que são seus. Deus te conhece, Deus te conhece, Deus me conhece. Ele tem visto o nosso esforço, ele tem visto o nosso zelo. Ele disse: está pastor, está irmão, missionária, presbítero, tudo incluído em um só pacote. Todos que ouvem e praticam. Percebam o quanto de preocupação de Deus em nós praticarmos. Deus deixa um brinde, uma joia, está em nossas mãos. Ele disse: todo que ouve a palavra e pratica, eu comparo a um homem que edificou a casa sobre a rocha. E vocês sabem que casa edificada sobre a rocha não corre risco de cair, não tem perigo nenhum. Você dorme nela porque você sabe que ela está em um lugar firme. Jesus disse: compará-lo-ei a um homem que edificou a casa sobre um lugar firme. Veio as chuvas, você já entendeu por que você está de pé? Você já entendeu o que Deus quer na tua vida, e você está se esforçando, e você está perseverando. Sabe o que é isso? É uma prova de que você já começou a edificar a tua vida sobre essa rocha que é a palavra. Você está se esforçando para parar de mentir, não está? Você está se esforçando para ser uma pessoa honesta com os outros, mesmo errando. Esse culto aqui não é um culto condenativo, é um culto onde os homens conseguem entender que em Cristo há uma porta de escape, porque existe muito amor em Jesus. Aí o próprio Espírito Santo, com o tempo, ele vai te mostrar que não vale a pena você mentir por causa de R$5. Não vale a pena, porque se Jesus vier, Apocalipse 21 disse que todos os mentirosos ficarão de fora, todos os adúlteros ficarão de fora, todos os fornicadores. Gente, nós estamos se tratando do reino de Deus, estamos falando de salvação, estamos falando de inferno ou céu. É a
vontade de Deus ou a minha vontade. Agora eu preciso lutar contra as minhas vontades todos os dias, porque não é fácil. A Bíblia ela vem me orientando, me alertando, para que quando eu decida aceitar a Cristo e segui-lo, eu entenda que não é tudo facilidade. Eu entenda que eu não vou ter pão na minha casa os 30 dias do mês, para que depois eu não venha blasfemar, dizendo: Deus, tu me abandonou, tu não é mais comigo, as portas se fecharam. Precisamos entender o propósito de Deus, e o propósito de Deus não é com a nossa carne, é salvar a nossa alma, é fortalecer o nosso espírito. Ainda assim, Ele não deixa o justo mendigar o pão. Ainda assim, Ele não deixa a tua descendência passar fome. E Jesus segue dizendo: Ele é bem-aventurado, porque a casa dele está sobre a rocha. Agora escute. Jesus diz agora: todos aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, eu compará-lo-ei a um homem que edificou a casa sobre a areia. Quando você vai na praia, você não consegue nem ficar descalço no sol quente, porque o pé afunda. Areia. Não tem firmeza, não tem fundamento. A palavra não entra, eles ouvem, mas o coração está bloqueado e a palavra não consegue gerar neles aquilo que Deus quer. Eles não conseguem entender que precisam parar de fazer tudo aquilo que nós estamos fazendo. Parar de mentir, parar de enganar. Eu sou tentado a mentir todos os dias. Eu trabalho fazendo mototáxi, saí da empresa recentemente, comecei a fazer mototáxi. Eu sou tentado a mentir toda hora. E só não peco não é porque eu sou perfeito, mas é porque aquele que é perfeito vive em mim. É porque a presença do Espírito Santo está comigo e me conduz em perfeita harmonia com a palavra. Jesus disse: todos que ouvem e não praticam, compará-lo-ei a um homem que edificou a casa sobre a areia. Veio tempestades, veio tribulações. Perceba que as tribulações vêm sobre todos, sobre os que praticam e sobre os que não praticam. Mas os que praticam têm estratégia. Os que edificam a sua casa na oração, os que edificam a sua casa na palavra de Deus, quem peleja por eles é o próprio Deus. Lembra de Ananias? Lembra dos discípulos na igreja primitiva? O apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, estava perseguindo a igreja. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? Não, porque me persegue. É como se Deus estivesse dizendo: esse povo está com a casa na rocha, e quem luta por eles sou eu. Vocês estão lutando contra mim. As tuas causas que luta, Jesus. Quando os teus pés está sobre a rocha, deixando a palavra te guiar, deixando a palavra de Deus conduzir, te possuir, fazer em você morada, é Jesus que garante a tua vitória. É Jesus que faz grandes coisas acontecer na tua vida e na tua casa, porque a palavra de Deus é o verdadeiro poder. A palavra de Deus é quem dita as ordens, a verdadeira autoridade na terra é a palavra. Por meio dela tudo existe. Por meio da palavra, eu desafio um homem a tentar fazer esse fio de toalha existir só com a imaginação. Deus fez com a palavra. Deus disse: haja céu, haja terra, mas eu e você Deus cria e sopra o seu Espírito. Sabe para quê? Para que nós venhamos viver de acordo com aquilo que recebemos, de acordo com o seu Espírito. Para que nós venhamos viver de acordo com aquilo que recebemos, de acordo à vontade. Quem aqui não ora a oração do Pai Nosso? Perceba que chega uma parte que nós dizemos: seja feita a tua vontade na terra como no céu. A vontade de Deus no céu está sendo feita. Os 24 anciões se prostrando diante do Cordeiro. A vontade de Deus no céu está sendo feita. Todos os anjos que Deus criou adorando Jesus e dizendo: glórias ao Cordeiro, porque foi morto mas ressuscitou, e com seu sangue compraste para Deus. E a vontade de Deus na terra é que todos conheçam a Jesus e o glorifiquem como Salvador de suas vidas. Louvado seja Deus. Os anjos reconhecem, as criaturas celestiais, perfeitas, angelicais, espirituais, reconhecem o reinado de Jesus, reconhecem a glória de Jesus. Quem sou eu, mortal, dessa terra, dessa criação, materialista, humano, com prazo de validade, que eu não vou dar glória ao meu rei, ao meu Salvador? A Bíblia diz que diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o poderoso, que Jesus Cristo é o grande, Jesus Cristo
voluntária ou involuntária, de dia ou de noite, seja de rei, seja de servo, porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. A Bíblia diz que o céu vai fugir da presença de Jesus, a terra vai fugir da presença de Jesus. A Bíblia diz que os poderosos vão se esconder na caverna e dizer aos montes: montes caiam sobre nós, esconda-nos o rosto daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia. E nós que estamos na palavra gozaremos de paz eterna, gozaremos de um gozo perene. Sabe por quê? A sua consciência estará limpa e purificada, a sua consciência estará em paz com Deus. Sabe por quê? A tua vida andou na fé, a tua consciência vai trazer para mim e para você um descanso, dizendo: calma-te, descansa, porque você venceu. Sabe por quê? Obedeceu o Evangelho de Jesus. Aleluia, Deus. O teu zelo não foi em obedecer um homem, o teu zelo não foi o homem que disse: tire rosa, você tirou rosa. Use preto, você usou preto. Foi a palavra dizendo: não mintais, você não mentiu. Não levanteis falso testemunho, você levantou. Quem vai te galardoar é o Deus da palavra. Diante de Jesus, aqueles que creem vão ficar de boca calada. Quem vai berrar é os bodes. A Bíblia diz, sabe o quê? Os bodes, Jesus não tem compromisso. A Bíblia diz que Deus colocará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Nós somos ovelha, vamos estar à direita. A Bíblia diz que Deus não vai falar nada. Primeiro quem vai falar é os bodes vão berrar e dizer: Senhor, não expulsei o demônio em teu nome, não curei em teu nome, não fiz milagres em teu nome. Eles vão exigir direito que eles nunca tiveram. Eles vão pensar que Jesus é doido e esqueceu de os abençoar. Vai dizer: Jesus, tu está esquecido. Jesus vai dizer: não, meu filho, eu lembro de tudo, mas você nunca se entregou a mim de verdade. Estava na igreja e no mundo, acabava de ir para o culto, e aí entrava no WhatsApp e começava a xingar descontrolado, como alguém que não tinha o meu espírito, como alguém que não tinha o domínio próprio. Na tua empresa tu não me representava, as pessoas não olhavam para você e viam você a imagem de Cristo, a minha imagem. Então você fez isso tudo só em meu nome, mas a minha presença não é você. Você fez isso tudo no meu nome, mas o meu espírito não aprovava as suas obras no oculto. É isso que Jesus vai dizer a eles. São esses aqueles que todo mundo olha e diz assim: ó, é homem de Deus, é mulher de Deus.